Bom dia. Eu quero cumprimentar e agradecer a presença do presidente da República, Jair Bolsonaro, do meu chefe, ministro Paulo Guedes, do deputado Vitor Hugo, líder do governo, presidente do Banco Central, meu amigo há 30 anos, Roberto Campos, também, está faltando aqui, o general Heleno, o general Ramos, a gente também se aproximou muito na nossa viagem para a Índia, fizemos várias operações, né? Viagem desse tamanho. E do meu amigo Rubem, do presidente do Banco do Brasil, que eu acho que vai anunciar também a operação hoje, aqui. Então, e todos os funcionários da Caixa, todos os amigos, deputado Hélio, deputado Bia, todos os parlamentares aqui, os empresários que foram muito importantes, e os funcionários da Caixa. Aqui eu tenho um grande orgulho, foi um grande presente quando o ministro Paulo Guedes conversou comigo e o presidente Jair Bolsonaro, faz 1 ano e 2 meses, mudou a minha vida. A Caixa Econômica ela é o banco de todos os brasileiros e hoje o que a gente vai anunciar é algo que realmente é muito importante. Eu lembro dos meus pais, há 25 anos, meu pai faleceu, quando a vida inteira ele se preocupava em pagar as prestações do BNH e ele nunca sabia quanto que ia ser por causa da inflação. E também o cheque especial, sempre viveram o cheque especial, temos várias pessoas aqui, e eu tenho muita felicidade porque foi me dado total independência. Hoje a Caixa Econômica Federal, a gente vai mostrar, nunca teve um lucro tão grande e nunca baixou tantos os juros. Nós temos essa independência exatamente por tudo que nos é ofertado, e nós respondemos para a sociedade. Hoje é um marco. Nós teremos algo que realmente vai deixar a população com orgulho, porque vamos permitir que as pessoas tomem empréstimo por 20, 30 anos, sabendo desde o primeiro dia quanto que elas vão pagar. E o que tem na nossa cabeça é simples. Se um banco não consegue fazer uma proteção, um hedge, fecha o banco. O que não é justo é o que acontecia até hoje, que você colocava todo esse risco no colo da população. Se um banco precisa cobrar 14% ao mês para ser lucrativo, fecha o banco. Nós reduzimos para 4% e demos 21 bilhões de lucro. Então, eu acho que o que a gente tem aqui, depois de 6 meses de discussão, é algo matemático, muito bem pensado, e, de novo, quero agradecer ao meu chefe, ministro Paulo Guedes, e ao Roberto Campos, meu amigo, presidente do Banco Central, porque esta política econômica, liderada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, é que permite todas essas condições. Claramente, com uma inflação como a gente tinha 5, 10, 15 anos, isso não aconteceria. Só que nos protegeremos, teremos depois uma reunião, quando acabar aqui, temos mais de 30 slides para mostrar matematicamente para a imprensa como é que vai acontecer esse hedge. Então, vou falar rápido. Muito obrigado. Se puder passar para o slide 4, por favor. Eu vou falar muito rápido aqui. São 14 pontos. A Caixa Econômica Federal, quando nós assumimos, tinha uma ressalva no balanço. O que significa uma ressalva no balanço? Significa que o balanço não era levado a sério. Estava dizendo lá, não leve a sério esse balanço. E depois de 6 meses, e essa ressalva existia desde dezembro de 2016, por todas as investigações que aconteciam, as pessoas falaram, não tem mais ressalva. Então, isso é demonstração matemática do que a meritocracia faz. Nós realizamos provisões de 4 bilhões e meio de reais de empresas que muitas vezes não pagavam a Caixa. E hoje vocês podem ter certeza, se a Caixa, e tem que fazer, retoma a casa do pobre, ela retoma a casa de quem tem mais dinheiro. Não existe nenhuma chance de alguém chegar e fazer uma pressão e nós não entrarmos nas execuções das garantias. Então, isso é muito importante. Nós temos hoje 7 mulheres na alta administração,
tínhamos 0 quando nós assumimos, e acho que vamos ter uma novidade já já. O que é alta administração? Vice-presidentes e diretores. Nós colocamos e contratamos 2.000 pessoas com algum tipo de deficiência. Não foi fácil, na conversa com o ministro, a gente fazer essa chamada por toda a questão fiscal, mas isso já era uma discussão em um concurso de 2014. O que é importante é que a Caixa Econômica Federal tem essas pessoas e são fundamentais para o nosso banco. Já vendemos 15,5 bilhões de reais de ativos ano passado, ativos não estratégicos. Faremos mais, acho que também teremos algumas novidades. A Caixa patrocinava 22 clubes de futebol. No primeiro dia já falamos que não precisávamos, e, de novo, a Caixa não precisa patrocinar. Vou dar um exemplo do meu clube do coração, do Flamengo. E o Flamengo nunca jogou tão bem desde a época do Zico. Então, quem precisa da Caixa? Todas aquelas pessoas humildes no interior do Acre. Nós fomos no interior agora do Piauí, no interior do Amazonas. Lá nós temos situações que ninguém apoia. Então, o banco de todos os brasileiros, ao nosso ver, tem que apoiar, e com pouco, o Brasil inteiro. O que acontecia é que só 12 estados recebiam apoio. E a pergunta que nós fazemos é o seguinte: e os outros 15? Quer dizer que os outros 15 são menos relevantes? A Caixa é o banco de todos os brasileiros. Então, nós economizamos centenas de milhões de reais. Pagamos dívida, 11,35 bilhões de reais, é uma questão técnica, eu sei que a gente tem aqui, mas é o IHCD, uma maluca, e nós pagamos 11,35 bilhões, pagaremos mais, porque este governo paga a dívida e com um custo muito elevado, 25% ao ano, 5 vezes a taxa básica de juros. Então, nós pagamos porque isso reduzia o resultado. Se nós não tivéssemos isso, teríamos mais lucro ainda e teríamos distribuído para a sociedade e para os funcionários. Pode passar, por favor. Aqui é um grande orgulho, e eu falo isso de coração. A Caixa não precisava cobrar 13,5% ao mês, não tinha nenhum dado matemático. Eu estudei minha vida inteira matemática e não conseguia entender o porquê que se cobrava 13,5% ao mês. O Roberto fez, e a gente anunciou isso antes do Banco Central, que foi perfeito, na nossa visão. Estamos, por enquanto, em 4,95%. Hoje é o dia do crédito imobiliário, mas a gente vai reduzir também, acabamos de aprovar isso. Então, presidente, esse 4,95 será reduzido porque nós estamos ganhando muito dinheiro e vamos devolver para a sociedade. O rotativo do cartão também reduziu. Nós oferecemos ano passado também a taxa por TR e reduzimos sensivelmente para 6,5%. Oferecemos o IPCA, isso é muito importante. O que a gente quer oferecer para a sociedade? Opções. Nós não queremos dizer para o cliente o que ele tem que fazer. Então, nós oferecemos um crédito imobiliário por TR, taxa referencial de juros. Nós oferecemos por inflação, IPCA, que neste governo está num nível muito baixo e vai continuar. E agora estamos oferecendo sem inflação e sem IPCA. O cliente escolhe. Isso é muito importante. Uma coisa que, quando nós assumimos, a Caixa era o 4º banco no crédito imobiliário. Como é que o banco da habitação chega para ser 4º lugar? Não dá. Voltamos, um relacionamento excelente com os lotéricos e os correspondentes. Nós somos uma família de 250 mil pessoas. 85 mil funcionários, 70 mil lotéricos, 40 mil correspondentes exclusivos, que são os CCAs, e 40 mil terceirizados. A relação hoje é excepcional. Por quê? Tem conversa. Não tinha e agora tem. E o lucro líquido, a consequência de tudo isso que a gente falou, 21,1 bilhões de reais. Então, isso é uma demonstração matemática que dá para baixar juros, ser meritocrático, ganhar muito dinheiro e devolver para a sociedade. Isso é algo que nós entendemos que é fundamental. A Caixa é o banco social,
Nós pagamos 60 milhões de brasileiros no FGTS em 3 meses e não teve problema, não teve fila, não tivemos que abrir. Alguma fila teve, mas não tivemos que abrir no sábado e tivemos esse resultado. Pode passar, por favor. Essa redução do cheque especial, aqui você pode ver, é uma redução 79% ao ano, ainda é muito alto, mas era 340% ao ano. 340% ao ano, né? E com taxas de juros de 4%, a gente nem atualizou, Roberto, né? 4,25%. Então, como é que você cobra? Por isso que a gente não está satisfeito. Quando as pessoas perguntam, Pedro, como é que você reduz? Ué, a gente está cobrando 79% ainda ao mês, ao ano. Não acho que é algo justo para a população mais carente. Só que nós somos o banco da matemática. Nós temos que gerar resultado financeiro. Então, a gente avalia, mas certamente, dada a taxa de juros, que é o nosso custo de capital, ainda tem um espaço muito grande. Pode passar, por favor. Aqui é o lucro da Caixa, né? Há 10 anos atrás, o lucro era de 2 bi, aumentamos 10 vezes. E devolvendo para a sociedade. Dá para baixar juros, dá para criar produtos novos e dá para ter resultado. Pode passar, por favor. Aqui eu vou falar um slide só da TR. Pode passar, por favor. Essa é a fórmula da TR. Uma fórmula maluca, complexa, que inclui TBF e que, no final das contas, a TR é definida pelo Conselho Monetário Nacional. Meu chefe, o ministro Paulo Guedes, presidente do Banco Central, Roberto Campos, secretário executivo, o Valderi. Eles definem que tem um beta aí. O que significa isso? Significa que a TR ela é definida por 3 pessoas. Neste governo, 3 pessoas excelentes, matemáticas, técnicas. Só que quando você toma um empréstimo de 30 ou 35 anos, você está tomando um risco de 5, 6, 7 governos, 8 governos. Eu, como presidente do banco, e com R$500 bilhão em crédito imobiliário, não quero tomar o risco de 6, 8 governos, porque o governo do presidente eu conheço e confio. Eu não sei o que vai acontecer daqui a 20 anos. E o que é importante hoje? Eu não sou só o presidente da Caixa pelos próximos 3 anos ou 7. O que é a responsabilidade nossa é por 30, 35 anos. Então, quando nós emprestamos em TR, há uma dúvida. Por isso é que nós mudamos para o IPCA, ofertamos, e agora pelo pré. Porque, ao contrário do que muita gente fala, o maior risco é agora. Não existe hedge em TR. E as pessoas me falam, não, Pedro, qualquer coisa o governo segura. Qualquer coisa o governo segura, a gente chega com IHCD, com aquelas coisas que já aconteceram. Não pode ser assim. Na nossa opinião, nós temos que tentar mudar isso. Pode passar, por favor. Aqui é só para mostrar isso, quer dizer, as taxas Selic e IPCA, a gente está com uma taxa de IPCA muito baixa, de TR, ou seja, a TR já foi alta. O que a gente quer mostrar é o seguinte, a TR já foi 10%, 15%. Então, quando as pessoas acham que estão tomando dinheiro em TR e a TR é 0, ela não é 0, ela está 0. Basta um descontrole inflacionário, basta não levar a sério as questões fiscais, que a TR explode. Só que muita gente, para não falar 90% dos clientes, quando tomam empréstimo em TR hoje, acham que estão tomando a 6,5% ou 7%. Não estão. E nas viagens pelo Brasil, nós fomos em 47 fins de semana, falamos com 15 mil funcionários e 5 mil clientes. Pouquíssimos, e eu converso mesmo, me falaram ou têm a noção de que a TR pode ir para 2%, 3%, 4%. Então, nós queremos algo muito mais simples. Pode passar, por favor. Aqui, o que significa isso? Composição da dívida, um pouco mais técnico, mas eu acho que é importante. O mercado não confia na TR, do ponto de vista de um indexador. Tanto que o mercado compra LFT, juros pós-fixado, a Selic, o pré-fixado, LTN, e a inflação. São os 3 componentes que nós utilizamos para o crédito imobiliário. A TR tem 0,1%. Então, é uma demonstração matemática que realizar o hedge na TR, hoje, é que é impossível. E você tem que confiar na equipe econômica. Essa equipe eu confio totalmente. Mas daqui a 20 anos,
E eu não quero ser o presidente que está fazendo algo agora e daqui a 20 anos nós temos um problema. Pode passar, por favor. Muito obrigado. Pode passar. Aqui é para mostrar que a Caixa é o banco mais sólido do ponto de vista de índice de Basileia, que é a força do capital. Todos são sólidos, claramente. Mas se tem um que tem mais capital, é a Caixa. Apesar de termos pago 11 bilhões de reais em HCD, essa dívida, e reduzir a Basileia, nós temos 19% que beira a ineficiência, né? Ou seja, tem capital demais. Então, pagar IHCD e emprestar é importante. Pode passar, por favor. E aqui a liquidez também significa que a Caixa tem muito dinheiro. Muito dinheiro. Temos muito capital e muito dinheiro. O que significa uma solidez total? Este banco é extremamente sólido, então não tem risco. Pode passar, por favor. E aqui são os 4 pontos da taxa fixa. Transfere o risco do cliente, ou seja, ao invés do cliente se preocupar se vai ter mais inflação e como é que isso vai, para o banco. E se um banco que ganha 21 bilhões de reais por ano não consegue fazer um hedge, temos um problema. As previsibilidades da prestação, de novo, estava conversando, e eu fico muito feliz, várias pessoas já perguntaram, a possibilidade de securitização, isso é muito importante. O que é securitização? É a venda da carteira. Hoje, não tem securitização de fato no Brasil. Por quê? Porque ninguém quer comprar em TR. Quando você faz uma securitização, é em CDI, de 2 anos. O que nós queremos fazer? Vender para o mercado em IPCA, ou em fixo, pré-fixado. Nós vamos mostrar a taxa, nós já temos demanda para tudo que a gente quer fazer. Tem garantia real. Inclusive, o brilhante movimento do presidente do Banco Central, Roberto Campos, nós já afirmamos que vamos fazer muito forte esta questão do home equity e ontem da segunda garantia. Nós vamos fazer, porque nós temos R$500 bilhão de garantia imobiliária. Isto é... E um alinhamento com mercados maduros. Os Estados Unidos, eu morei 7 anos lá estudando, é um país que tem isso e, na verdade, aí é uma questão mais técnica, você empresta em 30 anos, mas o duration, de novo, o termo técnico, a vida média, é de 6 anos. 6 anos. Então, na verdade, o hedge que você tem que fazer em cima do DI, taxa de juros futura do CDI, é uma curva de 6 anos. Isso é uma questão mais técnica. É a próxima... vamos passar, por favor. Aqui é as taxas, né? As taxas de riscos, então, é exatamente isso, é uma questão técnica, mas significa que o duration desse empréstimo de 30 anos são 8 anos ou 5 anos. O que significa isso? Meu risco não são os 30 anos, são de 8 a 5. E o que a gente vai mostrar no próximo slide, e só para mostrar, o TR e o pré têm mais ou menos o mesmo prazo de duration, só que você não tem como fazer o hedge em TR, e tem como fazer o hedge em pré. Pode passar, por favor. Essa página é complicada, mas essa página quer dizer o seguinte, complicado. Parece as apresentações do Roberto. Roberto não faz apresentação, né, Roberto? Mas é uma apresentação mais complicada aqui. O que ela está querendo dizer? Que ninguém vai entender muito, que nós temos uma liquidez enorme no mercado de DI para as operações. Ou seja, a liquidez é 100 vezes o que a gente precisa. Seja na curva longa de 6, 8 e 10 anos, ou 7, 9 e 11 anos. O que significa? Estudamos durante 6 meses esse hedge, estamos muito tranquilos, faremos essa explicação mais em detalhe depois, porque aqui temos aqui os vice-presidentes de risco financeiro e crédito imobiliário que vão ajudar na apresentação. Pode passar, por favor. Essa é a última página. Então, o que nós faremos? Nossa taxa começa em 8%, 8,5% e 9%, com relacionamento, e até 9,75%. O que é importante aqui? Nós estamos começando. Nosso foco é começar com uma operação de 10 anos, ou de 10 bilhões de reais. Nós vamos avaliar e podemos reduzir.
Essas são as taxas máximas, obviamente com a situação atual da economia. Mas estamos extremamente tranquilos porque isso tem uma gordura para a Caixa Econômica Federal que permite todo o hedge. De novo, qual é a grande vantagem? Estavam me perguntando, fazer um crédito de 30 anos significa que você vai saber exatamente quais são as suas taxas. Pode passar, por favor. E aqui a comparação dos 3 produtos que nós temos. Por TR, já estourei o tempo, por TR, pelo IPCA e pela taxa fixa. Então, no TR começa em TR mais 6,5%, IPCA mais 2,95% e a taxa fixa 8%. A última coisa que eu quero mostrar é a TR não é zero. Então, não é que você começa a 6,5%. Você começa em uma taxa que já foi superior a 10%. Você começa numa taxa que pode chegar tranquilamente a 2%, num descontrole inflacionário que não acontecerá nesse governo. A taxa fixa, você sabe do começo ao fim. E o IPCA, quando começa com 2,95%, para finalizar, quais são as 3 características principais? O IPCA ele tem a menor prestação, mas tem a maior volatilidade. A TR está no meio do caminho. Tem uma prestação menor, mas tem uma volatilidade potencial num descontrole inflacionário. E a taxa fixa tem a maior prestação, mas para o cliente tem o menor risco. Na verdade, não tem risco. O ponto positivo é, com uma inflação menor ou mais tranquilidade, pode até abaixar. E esse é o coração. Então, para finalizar, eu queria agradecer a presença de vocês. Hoje é um dia muito importante para nós todos da Caixa Econômica Federal. Nós temos aqui muitas pessoas, presidentes, e temos funcionários da Caixa, correspondentes bancários e lotéricos, mostrando que nós somos um banco só. Eu só queria pedir, dado que eu estou com o meu crachá, que vários funcionários nunca tinham vindo para cá. A primeira vez que eles estão aqui no Palácio do Planalto, tivemos de várias localidades. Só queria pedir uma salva de palmas. Vocês podem levantar, por favor? Muito obrigado.